Boa tarde, pessoal. Eu decidi que seria bem interessante fazer um vídeo explicando sobre o funcionamento do filtro de segunda ordem passa-baixa ativo. Ele é ativo porque existem amplificadores operacionais. Ele utiliza amplificadores operacionais que nós projetamos para o trabalho de eletrônica analógica 2. Primeiramente, a gente precisa entender por que nós projetamos esse filtro passa-baixa de segunda ordem ativo. Nós projetamos esse filtro para resolver um problema que existe no sistema de medição do sistema de nível que existe lá na faculdade. Eu vou chamar de sistema de nível porque eu não sei o nome. Mas existe um problema no sistema de medição dele, que funciona basicamente, e que funciona como? Como funciona esse sistema de medição? Nós temos um reservatório de água e no fundo desse reservatório existe um capacitor de placas paralelas. À medida que a altura da coluna d'água varia, a distância entre as placas do capacitor diminui, varia também, no caso. E ao variar a distância entre as placas do capacitor, nós variamos a tensão que existe sobre o capacitor. E a tensão que existe sobre esse capacitor é medida continuamente, formando um sinal que é o sinal presente no sistema de medição. Esse sinal é enviado para um controlador que entende, entre aspas, interpreta, melhor dizendo, o nível de água do reservatório a partir desse sinal de tensão, ok? Um problema que nós temos aqui é que, principalmente quando você está com o reservatório vazio e começa a colocar água, a água se movimenta bastante e as placas do capacitor variam bastante, a distância entre elas varia bastante e por consequência a tensão sobre esse capacitor varia bastante, ou seja, o sinal que está presente no sistema de medição é bastante ruidoso. Para evitar isso, para evitar esse problema, porque o controlador está recebendo esse sinal e está entendendo que o nível está maluco, está subindo, está descendo, está louco. Mas não, a gente tem que resolver isso. Para isso nós utilizamos um filtro passa-baixa. E passa-baixa por quê? Porque frequências mais altas, sei lá, 1 kHz, 500 Hz, 100 Hz, essas frequências mais altas são as que mais contribuem para o comportamento ruidoso do sinal que está presente no sistema de medição. Por isso nós projetamos um filtro passa-baixa. E a frequência de corte desse filtro foi a menor possível. Foi projetada de tal forma que seja a menor possível, a mais próxima de zero. A frequência de corte do nosso filtro passa-baixa é de 70 Hz, segundo a simulação que nós fizemos no LTspice, 70 Hz. Porém, nós projetamos esse filtro para que a frequência de corte dele fosse de 50 Hz. A disparidade entre o valor desejado da frequência de corte e o valor real da frequência de corte se dá pelos valores comerciais dos componentes e também por conta das equações que nós utilizamos para projetar esse filtro. Tudo bem? Dos erros que são intrínsecos a essas equações. Mas chega de enrolação, vamos explicar aqui agora como funciona esse circuito. Primeiramente aqui nós temos um sinal de entrada. Essa fonte de tensão representa um sinal de entrada, não é uma
uma alimentação, tá? Isso aqui é o sinal de entrada. E esse sinal de entrada nada mais é do que o sinal presente no sistema de medição, tá? Esse sinal ruidoso aqui. Essa fonte de tensão representa esse sinal de entrada, que no circuito que o Marlon apresentou será conectado a esse condutor com isolação laranja, tá? Aqui nós teremos o sinal de entrada, ok? Logo depois nós temos um divisor de tensão. Para que serve um divisor de tensão? Ele serve para a gente dividir a tensão. Aqui no caso, como os dois resistores são iguais, 10 kΩ cada um, nós vamos dividir essa tensão de entrada, a amplitude dessa tensão de entrada, pela metade. Ah, João, por que a gente fez isso? Porque o filtro que nós projetamos possui um ganho igual a 2. O que isso significa? Isso significa que se você tem um sinal de entrada no filtro, desse filtro aqui, imagina um sinal de entrada aqui, com 1 volt de amplitude. O sinal de saída dele, se a frequência dele estiver abaixo da frequência de corte, né, o sinal de saída vai ser igual a 2 volts, por conta do ganho 2, entendeu? Tá? Isso é se a frequência aqui desse sinal de entrada aqui for menor do que a frequência de corte. Se for maior, aí vai ter redução na tensão, obviamente, porque isso aqui é um filtro passa baixa, ok? Mas é por isso que nós utilizamos esse divisor de tensão, né? A gente o filtro que a gente projetou possui um ganho igual a 2, tá? Por isso nós precisamos dividir a amplitude do sinal de entrada pela metade. Ok, beleza, João. Agora nós temos um seguidor de tensão. O que faz um seguidor de tensão? Um seguidor de tensão nada mais faz do que garantir que a tensão de entrada aqui seja igual à tensão de saída. Só isso que ele faz. Então, para que você precisa de um seguidor de tensão aqui? Nós utilizamos um seguidor de tensão aqui, posicionado aqui estrategicamente, para evitar que esses dois resistores utilizados na divisão de tensão influenciem no comportamento no filtro. Só isso, João, só isso. Se a gente não utilizasse o seguidor de tensão, certamente esses dois resistores influenciariam no comportamento do filtro. Certamente, eu digo porque eu não tenho certeza e é melhor evitar isso caso a gente tenha dúvida na explicação lá para o professor. Beleza, é para isso que serve o seguidor de tensão. Agora nós temos aqui o filtro propriamente. Nós temos aqui o filtro passa baixa de segunda ordem ativo aqui. E ele foi projetado de acordo com as equações apresentadas durante a disciplina, né, as aulas da disciplina de Eletrônica Analógica 2. Simplesmente assim, foi projetado. Ele tem um ganho igual a 2, ele é um filtro passa baixa e ele tem frequência de corte igual a 70 Hz. Como nós descobrimos que a frequência de corte dele é igual a 70 Hz? Nós simulamos no LTSpice esse circuito e calculamos, plotamos, melhor dizendo, o diagrama de Bode deste filtro. Tudo bem? Nós descobrimos que ele tem um decréscimo de 3 dB para frequência igual a 70 Hz. Só isso. E aí nós determinamos que a frequência de corte é igual a 70 Hz. Tudo bem? E depois eu acho que eu vou pedir para o Marlon, se ele puder, claro, explicar melhor sobre como funciona esse circuito montado, para que vocês tenham mais domínio, né? Mais entendimento sobre o circuito, sobre o trabalho, para ele explicar, esse aqui é o amp-op que é utilizado na configuração de seguidores de tensão. Esse aqui é o amp-op que compõe o filtro passa baixa de segunda ordem ativo.
nós utilizamos esses capacitores em paralelo para associar esses capacitores de forma que a capacitância resultante fosse igual à capacitância que nós utilizamos aqui no projeto do filtro. Simplesmente por isso que existe essa associação de capacitores aqui. E esse condutor com isolação preta está relacionado à alimentação, ele tem tensão igual a menos 15 volts. Esse outro condutor que tem isolação vermelho também está relacionado à alimentação dos 2 ampiops e possui uma tensão igual a mais 15 volts. Tudo bem? É isso, pessoal.